Olá pessoal, vamos com mais um vídeo. Estamos na reta final aí da série do James Joyce. Então tem apenas este vídeo e mais um segundo sobre o Finnegans Wake, né? E esse vídeo nós vamos falar sobre Poemas, um Tostão Cada, esse livro de poemas do James Joyce, o segundo livro de poemas do Joyce, né? Então, depois de Ulisses, né, de toda a ressaca de Ulisses, que foi publicado em 1922, o próximo livro do James Joyce foi essa coletânea de poemas chamada Poems Pennies, publicado em 1927 pela Shakespeare Company, e trata-se de uma coletânea com 13 poemas, que seria vendida aí por um shilling, né? Igual a 12 pences no antigo sistema monetário britânico e também irlandês. E cada poema sairia por um penny, né? Então Joyce teria feito aí uma brincadeira crítica, né, com o próprio livro, como se dissesse que os poemas eram de pouco valor, né, e o livro não valeria mais então que uma ninharia, né? É uma tentativa, como ele fez com música de câmara, de repudiar a sua própria obra poética, né, propriamente dita, né? Só que esse pretenso repúdio, né, da sua obra poética, eu penso que se trata de uma espécie de autoflagelo, né? Uma vez que Joyce, ele, arrastado pela correnteza de sua prosa, que começou em Um Retrato do Artista Quando Jovem, de forma mais caudalosa, e seguiu com Ulisses com muito mais intensidade até desaguar no oceano onírico de Finnegans Wake. Então, não sobrando tempo e forças necessárias para que ele se debruçasse na construção de uma grande obra poética, compatível com a sua prosa. Então, ao meu ver, faltou para o Joyce tempo e as forças necessárias para ele, de fato, escrever um grande livro de poesia comparado à Terra Devastada de Eliot, né? Os Cantos de Dierzapalm e tantas outras obras poéticas do século XX, né? Bom, esses poemas, né, dessa coletânea são poemas de um teor biográfico muito intenso, né, altamente biográfico. O título também carrega um trocadilho, né, seja pela palavra inglesa, uma palavra arcaica, pomes, né, que seria pomos ou maçãs, e que acaba evocando poemas, né, poems, por conta da sua homofonia, né? Poems, aludindo então à venda de maçãs em uma feira livre, né? Então esses poemas, né, que foram escritos aí em Trieste entre os anos de 1913 até 1916, né? Os mais antigos, os poemas mais antigos da coletânea é o poema Tilly Lambuja, né, que abre a coletânea, né, e o The Holy Office, que é o Santo Ofício, né? Ambos são de 1904, então são os mais antigos dessa coletânea. O lirismo dos pequenos poemas, né, em alguns casos chega a ser devastador, como em A Flower Given to My Daughter, Uma Flor Dada à Minha Filha, e Reservoir, datado em fevereiro de 1932. Então, a ironia e o sarcasmo ficam por conta principalmente dos poemas O Santo Ofício, que é uma crítica feroz ao renascimento irlandês, né? E é uma crítica com os poetas, né? Como, por exemplo, William Butler Yeats, que o Joyce acaba criticando, né, por conta da posição dele dentro desse chamado renascimento irlandês, né?
E o outro poema é o Gas from a Burner, que é um gás de um bico, foi traduzido dessa forma, né? Que é também um outro poema satírico, né? Também muito ácido. Em esse fuer, que é uma expressão latina emprestada de esse homo, que é aludindo, né, às palavras de Pôncio Pilatos, né, ao apresentar Cristo à multidão, está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Então, esse poema, em especial, esse fuer, ele é cheio de referências bíblicas, né? Então, para Joyce, trata-se da morte do seu pai, o John Stanislaw, e do nascimento do seu neto, né, Stephen Joyce. E, ao contrário da passagem bíblica, aqui o filho que abandona o pai, né? Não seria o pai que supostamente teria abandonado o filho, né, como na passagem bíblica, mas o filho que abandona o pai. Mas com a velhice do filho e a proximidade da morte do pai, o filho então ele pede perdão, né? Estou aqui com um poema, Sepuer. Of the dark past, a child is born. Do passado obscuro, um menino foi feito. With joy and grief, my heart is torn. A dor e a alegria laceram-me o peito. Calm in his cradle, the virgin lies. Brando no seu berço, descansa o bebê. My love and mercy unclose his eyes. Que abram os olhos, amor e mercê. Young life is breathed on the glass. Sopro de vida nova ao vidro embaça. The world that was not comes to pass. O mundo que não era, agora passa. A child is sleeping, an old man gone. Uma criança dorme, um velho se foi. Oh, Father forsaken, forgive your son. Pai abandonado, ao filho, perdoe. Então tá, esse pequeno poema, né, um dos mais valorizados, né? Muitos críticos acabam se referindo como um dos melhores poemas do James Joyce. E em se tratando de poesia, o Joyce ele é um poeta lírico, né? E como ele próprio disse, né, através do Stephen Dedalus, no Retrato do Artista Quando Jovem, a forma lírica é, na verdade, a mais simples vestimenta verbal de um instante de emoção. Então, Joyce só poderia escrever poesia da forma lírica, ou, dizendo de outra forma, o Joyce ele só poderia dizer certas coisas, né, relacionadas a ele mesmo, a sua própria biografia, através do lirismo, né? E ele usou isso na sua obra poética, que é curta, né? São apenas duas coletâneas de poemas. Muita coisa ele queimou, né? Mas que deixa aí para a gente uma ideia, né, do que poderia ser uma obra poética de Joyce mais completa, né? Uma vez que ele morreu jovem e depois de Finnegan's Wake, né? Como eu já disse isso no vídeo sobre a música de câmara, né? Eu comentei que depois de Finnegan's Wake, Joyce, eu acredito que Joyce, se tivesse a chance, ele teria voltado para a poesia, né? Aí sim ele poderia ter tempo e se debruçar para escrever uma grande obra poética, né? Mas não foi o caso, né? Ele veio a falecer logo em seguida, né, do Finnegan's Wake, e ficamos dessa forma, né, com apenas esses dois livros, né, com esses poucos poemas, né. Mas é isso, pessoal. O próximo vídeo, então, para encerrar a série,
será sobre Finnegans Wake. Eu vou dar uma introdução, na verdade eu vou apresentar a obra, falar de alguns pontos basilares da obra, e no decorrer aí do tempo eu vou gravando vídeos separados falando de Finnegans Wake. Como eu já comecei na realidade, né, tenho 2 vídeos no canal, falando sobre, fazendo algumas analogias, né? Um dos vídeos é fazendo uma analogia entre Finnegans Wake e a Biblioteca de Babel, o conto de Jorge Luiz Borges, e outra analogia eu fiz com a música de Chico Buarque, que é a música Construção. Então vocês podem ver aqui na playlist esses 2 vídeos então. Pessoal, mais uma vez obrigado, deixa aí os comentários, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.